Senhoras e senhores, com vocês, o produtor, redator e apresentador da TV Velha Cap, o analista Antônio Nunes. Pode copiar que é diferenciado. Pode copiar, viu, meu filho? Olha o papagaio, tudo que eu falo repete. É verdade. Ei, vamos falar do prefeito eleito em Oeiras, da velha Exatamente. capital do Piauí, É verdade. doutor Ailton Alves Filho. Bora É fazer. verdade. Olha, Vamos olha. falar do prefeito eleito em É Oeiras, doutor Ailton Filho. É verdade. Aqui tudo que uma criança desejou ter, esse rapaz também fez na eleição. Exatamente. Tudo, Tudo. eu já vi de tudo. É verdade. Ele tem uma estratégia, O doutor ganhou. entendeu? Desde 2020. É verdade. Ele vai e ele volta. Exatamente. Segundo ele, tem um marqueteiro amigo dele, Exatamente. que era para ele fazer isso, que quanto ele mais fazia, mais o povo se apegava com ele. É verdade. E deu certo. Deu certo. Fez em 2020 Isso. e fez em 2024. Ele Olha. vai e ele volta. Vai e volta. Mas os líderes não conseguiam entender a estratégia. Ganhou, é? Quando ele saía da campanha, o povo só ganha com o doutor, só ganha com o doutor. Aí o doutor volta, aí o doutor saía. É verdade. E ele não conseguia entender o doutor. Quer dizer, tudo que ele desejou, ele fez nessa eleição. Exatamente. Então, nessa de 2024, Isso. entendeu? Ele foi em 2020 candidato pelo MDB. Foi. Ele deixou o MDB Isso. e ele criou dois grupos políticos, Foi. dois partidos. Foi verdade. É o Solidariedade, que é o dele, Exatamente. que ele é o presidente, É. e o Podemos, que é da esposa dele, a doutora Érica. Exatamente. Ele lançou 24 candidatos a vereador. Foi verdade. Ele fez 5. Exatamente. Ele mudou a cor da eleição, Verdade. porque era o amarelo do Tapiti, agora foi o laranja, Laranja. do Ailton Filho. É verdade. Então, cara, ele disse não ao governador Rafinha. Exatamente. Foi. Verdade. Disse não pro PT. Também. E aí todos, quando ele retornou, todos joelhados nos pés do altar de Ailton Filho. É verdade. Tudo que uma criança deseja, Exatamente. tudo que Ailton quis fazer numa eleição, Isso. ele sabia que tinha um povo ao lado dele. Sabia. Então os líderes começaram a entender. E eu falei isso, O homem veio preparado. quando as oposições estavam separadas. É verdade. Eu digo, já não é suicídio político. Separado é vexame. É verdade. Eu disse, os vermes vão se juntar. Vão. As hienas vão estar juntas. Tá. Porque eles sabiam É verdade. que só ganhavam a eleição se fosse com o nome do doutor Ailton Filho. Exatamente. Aí o governador, o PT e o Estado criaram um candidato, que é o filho do Assis. Isso. Eu disse, esse menino não é candidato. Não é. Acertei também. Também. E aí eu sabia. Também. Aí o Franzé Silva É verdade. e o ministro Wellington Dias, eu falei isso no silêncio do Wellington. Exatamente. O deputado Evaldo, presidente de Solidariedade, e o deputado Elisaías, trouxeram ele de volta para o cenário político. Aí ele veio para se apregar na eleição. Exatamente. Ele disse assim, estou de volta. Quando ele Estou disse, de estou volta. de volta, aí o Ico já deixou de ser candidato. É verdade. Entendeu? Aí, primeiro foi o MDB que foi se entregar. Aí o PT não Exatamente. tinha outra alternativa. Isso. Foi exatamente, aí depois veio o governador. Foi. Tudo que ele quis fazer, ele fez Foi nessa eleição. verdade. É verdade. Né? E venceu as eleições com mais de 1.300 votos de maioria. Foi verdade. Entendeu? E enfrentou um grupo chamado Grupo Boca Preta. Foi. E eu disse, gente, esse Boca Preta não morre, que não é verdade. fácil. É verdade. Então ele fez tudo isso. O homem veio preparado. Não, ele fez tudo nesta eleição. Exatamente. Ailton saiu vitorioso Saiu. e eu vou dizer o seguinte, É verdade. ele não foi só vitorioso na eleição, Exatamente. ele conduziu todo esse processo. É verdade. Todo esse processo, todas essas articulações de lideranças de vereadores, ex-vereadores, suplentes de vereadores que deixaram a base do prefeito Zé Raimundo, ele foi o responsável. Foi. Ele costurou tudo isso, ele viabilizou a eleição dele. E aí ele trouxe de volta o PT, É verdade. trouxe de volta o MDB e trouxe o apoio do governador. Exatamente. Tudo foi ele, Tudo ele. tudo foi ele. Tudo. Ele soube trabalhar na viabilização do seu projeto, É verdade. que é chegar à prefeitura. Exatamente. E chegou. Chegou. Chegou com Chegou. 8 vereadores, a 8. maioria da Câmara, É verdade. entendeu? Tudo que o Ailton Filho quis fazer nesta eleição, entendeu? Ele conseguiu. É verdade. Do jeito dele, da maneira dele, Exatamente. e todos, amém, amém, amém ao doutor Ailton Filho. É verdade. Que nós só ganhamos a eleição se for com ele. Exatamente. E aí começaram a entender que o doutor Ailton estava certo. É verdade. E agora começaram a entender
E agora- Não é porque o doutor, não sei o que, aí começaram a entender. Não, o homem é o Ailton. O homem O cara é o Ailton. É verdade. E aí todos correram atrás de um paredão, E atrás de um boneco, ele botou um boneco. botou um bonecão. Era o Ailton e o bonecão. É, ó. E ele só com as mãozinhas. O bonecão. Com a mãozinha e bater a mão no coração, que ele dá um tapa no coração da gente assim. Ah, você é meu. Você. Você é meu irmão. É pra testar o coração do É cara. verdade. Pra É. sentir as E aí ele foi andando devagarzinho, entendeu? Exatamente. E ele realmente conseguiu, podemos dizer, que uma terceira via em Oeiras Verdade. conseguiu chegar ao poder. Chega. Podemos dizer isso. É verdade. Ailton criou uma terceira via. Ele Ele criou pegou dois a partidos chave. políticos em Oeiras, e aí os partidos tradicionais, como o PT e o MDB, É verdade. se curvaram diante a força política de Ailton Filho. E aí ele venceu as eleições com a maioria acima de 1.300 votos. Exatamente. Podemos até dizer que ele é o cara. É. Ele trabalhou, É verdade. ele viabilizou, ele foi o coordenador, Fez ele uma foi boa tudo campanha. na sua campanha, É verdade. entendeu? E ele chegou ao poder. Chegou. É um vitorioso. Isso. E dia 1º de janeiro, ele Exatamente. tomará posse como o novo prefeito da velha capital do Piauí, É verdade. a terra de Mafrese. De uma- Final do vídeo, Deixa o joia. aproveita aí e se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis.